fazendo compras no shopping. Visualizem essa cena. O filho. Aí ele vê um brinquedo que você, claro, não pretende comprar. E diz a ele, ó, na volta a gente vê. E de repente o menino se joga no chão, grita, chora, esperneia. Aí você faz o quê? Você chora junto, você sai de perto, finge que não conhece. ou você para, quando chegar em casa a gente se vê. Esse comportamento é birra? Será que é birra? Isso é normal? É normal até que ponto, hein, Mário Flávio? Então, para falar sobre esse assunto, Alex Manf traz as informações. Alex, bom dia. De que forma os pais podem lidar com esses momentos aí de raiva das crianças, de birra ou de excesso de dengue? Olá, muito bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todos, né, que nos acompanham aqui agora em definitivo no Manhã Cidade. Olha só, eu quero já começar essa entrada aqui dizendo como a minha filha menor, né, quando ela quer uma coisa, rapaz, o negócio agora tá difícil de segurar, viu? Ela agora começa a bater o pé. Eu quero, agora, venha. É mesmo assim, o negócio daquele tamanho, né, um cotoquinho de gente. E sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com Diogo Galindo, ele que é psicólogo e também analista comportamental, né, vai passar mais detalhes para a gente agora sobre esse assunto. Olha, eu já falei da minha filha aqui, né, mas realmente tem cenas que a gente vê principalmente em shoppings, né, por exemplo, a criança quer um brinquedo e a mãe ou o pai não dá naquele momento e aí começa o escândalo e aí como lidar com essa situação. Para a gente começar essa entrevista, bom dia. Bom dia, gente. Primeiro agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho. A gente está falando aqui da Ludotê, que é um espaço que a gente trabalha o desenvolvimento diariamente. E esses casos não são incomuns, né? A gente encontra isso. Muitas famílias relatam isso. E a gente tem que entender que o comportamento inadequado, ele passa por diversas faixas. Então tem a raiva, onde a gente trata das emoções. E não é só as emoções, né? Existe comportamento inadequado que é de birra. A gente tem que entender que a birra, ela foi aprendida ao longo desse período que a criança está em convívio com a família. E quando a gente pensa em birra, o que é que a gente pode fazer? Muitas vezes a criança foi reforçada nesse comportamento e a gente precisa entender onde é que existiu esse reforço. Uma criança, por exemplo, que quer muito um brinquedo no shopping, ela se joga no chão, ela em algum momento ela foi reforçada nesse comportamento. O pai em algum momento cedeu e a criança entende que se eu me jogar no chão, se eu gritar, se eu espernear, eu vou conseguir ter aquilo que eu quero. E a criança entende que sempre que ela emitir esse comportamento, em algum momento o pai vai ceder. Então é importante que os pais estejam em alerta. Por quê? Porque quando a gente reforça um comportamento inadequado, a gente está ensinando a criança que ela pode fazer aquilo e ter o resultado que ela quer. Entendi, ou seja, e a criança não tem muita noção do lugar onde estão, né? Por exemplo, está no shopping, viu o brinquedo, gostou, esperneou, o pai deu naquele dia, né? Incentivou, vamos dizer assim, né? Esse tipo de comportamento. E aí é realmente dizer não. Além de saber dizer não, é ensinar para a criança que em determinado momento aquilo que ela não pode ter, ela pode ter em outro momento. E, sobretudo, não reforçar o comportamento inadequado. Por quê? Porque quando a gente reforça o comportamento inadequado, a gente dá modelo para a criança. A gente pode até comprar esse brinquedo? Pode, mas não naquele momento. Porque naquele momento a gente está ensinando que ela pode fazer aquele comportamento e ter o resultado que ela quer. A gente tem que manejar aquele comportamento naquele momento. Em outro momento, sim, a criança ganhar, mas emitindo um comportamento adequado. Para que a criança não associe o espernear, o fazer birra, o gritar, o se jogar no chão, a um resultado de ganho. Ou seja, ganhar o presente que ela tanto queria, mas ela emitiu um comportamento inadequado, né? Ô Diogo, por exemplo, a criança se comportou dessa forma, por exemplo, em um ambiente público, aí o pai ali ou a mãe disse, não, no momento a gente não vai dar não, então em casa a gente resolve. Às vezes chega em casa, né, e coloca a criança de castigo, né, um tempinho ali, sem assistir, sem pegar celular ou algo do tipo, um tipo de castigo, ou até umas palmadinhas mesmo. Isso pode, ajuda, conta pra gente. Veja, na maioria dos casos isso não ajuda. Por quê? Porque quando a gente passa um período distante do evento do comportamento inadequado para isso que você trouxe agora, se chama punição na análise do comportamento. Quando a gente pune a criança sobre aquilo, a gente não consegue associar
aquilo que ela emitiu de comportamento inadequado, a punição, porque geralmente é bem distante um evento do outro. A gente precisa trabalhar o evento no momento, a gente precisa manejar o comportamento no momento, para que a criança entenda que aquilo que ela está fazendo inadequado é ali. Geralmente com crianças pequenas, a gente precisa fazer isso naquele momento. Ah, mas eu posso tirar alguma coisa do meu filho, Diogo? Eu posso tirar o que ele mais gosta? Até pode, mas não vai surtir o resultado que você espera. Ele vai ficar sem aquilo naquele momento, mas ele não vai compreender exatamente que a retirada daquele objeto tem correlação direta com o evento que aconteceu no shopping, sei lá, há 2 horas atrás. Ele vai entender que é simplesmente uma punição porque eu não fui bem, porque eu não me comportei bem, porque aquilo que eu queria naquele momento eu fiz errado, enfim. Então é necessário que a gente maneje esse comportamento naquele mesmo momento para que a criança entenda que aquele evento não é adequado e que ela não tem nenhum ganho quando ela emitir esse tipo de situação. É aquela conversa, né? Chamar num canto, sentar, explicar. Vai depender muito da criança. A gente está num mês muito importante, onde a gente está usando as redes sociais, usando a TV, o rádio, como a Rádio Cidade, que está dando uma oportunidade muito bacana, que é o mês do autismo. Então, quando a gente pensa numa criança típica, a gente tem estratégias e lança mão de estratégias diferentes de uma criança, muitas vezes, TEA. Por quê? Porque muitas vezes a compreensão e a forma como a criança lida com aquele comportamento inadequado é diferente de uma criança típica. Mas é muito diferente? Não é tão diferente. Mas a gente precisa entender que existem as particularidades de cada criança, o contexto familiar, como é que aquela família já lidou ao longo do tempo com esses comportamentos inadequados. Então, se essa criança foi muito reforçada durante um período grande da infância, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Se é uma criança com transtorno do espectro autista, a gente também vai ter uma particularidade para ensinar a habilidade, para ensinar a comunicação de forma adequada. Ela pode dizer que quer o brinquedo, ela pode, ela deve manifestar as emoções, mas sobretudo ela precisa manifestar isso de forma adequada. Ela não precisa se jogar no chão, ela não precisa gritar. E para a gente ensinar, desenvolver essas habilidades, justamente em espaços como esse, como a Ludotê, ajudando a família, ensinando, orientando a família, que a gente consegue construir um ensino de habilidade adequada e a criança consegue se comunicar sem tanto prejuízo social. Perfeito, então, Diogo. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com o doutor Diogo Galindo, né, ele que é psicólogo e também analista comportamental, né, explicando melhor para a gente como lidar com situações como essa que acontecem muitas vezes em lugares públicos, né? Claro, se o pai ou a mãe tiver algum tipo de dificuldade, né, ali naquele momento e tal, talvez em outro momento possa até pedir ajuda aí um especialista, orientação sempre bem-vinda, né? Para que eventos como esses não aconteçam, né? Principalmente em lugares públicos. Renata, Mário. Valeu, Alex, muito obrigada. É um negócio que a pessoa fica